Shalom, muito bem. Nós estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal aqui, em nossos estudos sobre o podcast Exegese e Exposição. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Pignon, você já me acompanha aqui no meu canal, você já me acompanha também no podcast, no seu agregador preferido, geralmente Spotify. E hoje a gente vai trabalhar um tema bastante interessante, bastante polêmico também. Porque, em geral, em nossos estudos aqui, eu falo sobre Bíblia, falo sobre hebraico principalmente, grego, falo sobre exegese bíblica, e a gente está aqui tratando de vários assuntos concernente à interpretação da Bíblia e à exposição da palavra de Deus. Mas hoje a gente vai fazer um programa diferente, devido a tantas informações que temos sobre as guerras lá do Oriente Médio, e o quanto isso tem causado dúvidas a muitas pessoas, eu preparei uma série de materiais e de estudos especiais sobre temas que são importantes para que a gente possa entender todas essas questões envolvendo o Oriente Médio. E hoje eu trouxe aqui, está aqui comigo, o professor Pablo Santana. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Como você está? estou bem. Agradeço a oportunidade. Só tenho a cara de muçulmano, mas fique tranquilo que eu não sou muçulmano. Não, ele não é. Ele gosta de jogar a bomba nos outros, mas não é muçulmano, não. É brincadeira. Claro que isso é piada, né. A gente está aqui para falar um pouco sobre a fé muçulmana, o islamismo, um pouco do Alcorão, para que vocês entendam, um pouco da cultura árabe e que a gente tenha uma postura mais adequada, até para que a gente possa também entender sobre o islamismo, tá legal? Então, muito bem, vamos começar. Eu vou ter aqui um roteiro que a gente vai seguir para que o professor Pablo aliás, professor Pablo, fala brevemente qual o seu currículo aqui para o pessoal te conhecer melhor. Pois bem, eu sou professor de geografia, sou formado na UERJ de São Gonçalo, FB. Também sou professor de português e alemão, formado pela UF. Também sou pós-graduado em teologia e literatura pela Instituto Reformado de São Paulo. Também tenho pós-graduação em meio ambiente pela Estácio do Sá. E eu sou professor da rede pública. Muito bem, então a gente vai começar já a falar com alguém que é especialista, né? Não propriamente pela religião, mas pelo menos ele estuda e já tem ministrado aulas de história, de geografia sobre esses temas. Então é muito interessante a gente perceber a primeira pergunta que podemos fazer aqui para o professor Pablo. Então, professor, para começarmos bem, quando é que surge e onde surge o Islã? Então, o Islã ele surge no Oriente Médio, praticamente na Península Arábica, por volta do ano 600 e entre os anos 627 e 632 depois de Cristo, quando, segundo a tradição islâmica, Maomé tem uma visão do anjo Gabriel, em que ele fala que tanto o cristianismo quanto o islamismo estavam o cristianismo e o judaísmo, perdão, estavam sofrendo algumas corrupções, deveriam ser corrigidas. E o anjo Gabriel aparece para Maomé e lhe ensina o que que seria o islamismo. E Maomé, ele viaja de Meca, que é a cidade principal do islamismo, para Medina, e depois de Medina ele vai para Jerusalém. Esses locais, Meca e Medina, ficam na Arábia ou em outro lugar? Meca e Medina ficam na Arábia, hoje a atual Arábia Saudita, e na verdade é bem próximo do Mar Vermelho, no deserto. E Jerusalém é considerada a terceira cidade principal do Islã, não é nem a primeira cidade principal, que a primeira é Meca. Na verdade, segundo o islamismo, todo muçulmano tem que, pelo menos uma vez na vida, ir a Meca. É obrigatório isso. Perfeito. Então, assim a gente percebe onde começou, né, nessa região e como começou o Islã. Vamos ver também o que significa a palavra Islã, para que a gente possa entender, né? Porque às vezes a gente fala sobre o Islã, islamismo, e a gente não sabe exatamente o que significa essa palavra. Diga para a gente, professor,
O que significa a palavra Islã? Na verdade, Islã vem do árabe e significa submissão, né? Submissão a Allah. Tem até uma ligação com a palavra salam, e no próprio árabe, a palavra muçulmano é muslimi. Inclusive, isso aparece no hino da Arábia Saudita, que é o país dos muçulmanos. Então, na verdade, muçulmano é aquele que se submete a Allah, aquele que submete voluntariamente a Allah. Mas o próprio Islã ele se expande de outra forma, não vamos falar um pouco mais à frente, vamos abordar aqui, mas o Islã, de fato, é submissão a uma divindade que para os muçulmanos é Allah. E tem também alguma coisa com a palavra paz, é isso? Sim, por causa do salam. Tem até a expressão, né, muito conhecida, "Salam aleikum", que quer dizer que a paz esteja com você. E outra pessoa responde "aleikum salam", que também quer dizer que a paz esteja com você. Tem até uma proximidade com o hebraico, porque no hebraico tem o "shalom aleichem", que é Aleichem, praticamente a mesma coisa. aí. E é interessante também de perceber, agora comparando os significados, né, de Islã, o significado Islã com Israel, né, com israelita, israelense. Israel significa aquele que é príncipe que luta com Deus, enquanto que Salã é submisso a Alá. Então, Islã é submisso a Alá. E aqui tem um contraste, porque até do ponto de vista por nossa mente ocidental, é mais bonito pensar em alguém que é submisso a Deus do que alguém que está lutando com ele, Sim, né? É politicamente correto você pensar assim. Então, de fato, para que você entenda agora, Islã significa, então, submisso a Alá. E falando sobre o Alá, né, o Deus, o nome de Deus, né, segundo o Islã, o Deus Alá é o mesmo Deus revelado na Bíblia, o Deus Jeová? essa é uma pergunta complicada, porque muitas pessoas acreditam que é o mesmo Deus. E até mesmo quando a Bíblia foi traduzida para o árabe, algumas pessoas obrigaram que os tradutores colocassem a palavra Allah no lugar de Deus. Mas infelizmente não é a mesma divindade. Na verdade, dizem que alguns estudiosos dizem que o nome Allah vem de El, do hebraico, mas nós não temos essa confirmação. Há uma grande possibilidade, sim. Mas por que que não é o mesmo Deus? Se nós formos comparar tanto com o judaísmo e o cristianismo, Deus, Jeová, Adonai, ele envia o seu filho, isso no cristianismo. No judaísmo, os judeus estão esperando o Messias, que não é para ser provavelmente o filho de Deus, na concepção dos judeus. Já para o Islã, Alá não tem pai, não tem filho, e ele é único. Não existe uma outra pessoa dentro de Alá, como nós cristãos acreditamos que É Deus verdade, ele é né? triuno, a trindade. Não existe trindade no Islã. É Alá e pronto, acabou. Tecnicamente, até no judaísmo tradicional também não existe trindade, né? Essa é uma concepção teológica cristã, que alguns judeus, mas são poucos, mas alguns judeus messiânicos trinitários, eles até entendem, interpretam dessa maneira. Aliás, se você quiser conhecer mais um pouco sobre esse assunto, eu tenho um curso que você pode comprar, é a Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Ali é bem interessante, eu fiz um apanhado, eu fiz uma triagem de vários grupos também dentro do judaísmo tradicional e dentro do judaísmo messiânico, que fazem essa interpretação até mesmo trinitária. É um material bastante interessante, você vai gostar, um preço bem baratinho, para você conhecer um pouco mais sobre como a Bíblia hebraica já dava as pistas do que veio a ser mais tarde uma revelação mais completa sobre como Deus se mostra nessa pessoa trinitária, né? Nessa divindade trinitária. Muito bem, professor Pablo. Quais são, então, as proximidades e também as distâncias do Islã com a Bíblia? Então, os muçulmanos acreditam num Deus único, assim como nós também acreditamos num Deus único. Na verdade, o Islã, junto com o judaísmo e o cristianismo, eles formam as três principais religiões monoteístas do mundo.
E essas 3 religiões têm Jerusalém como um lugar sagrado. Na verdade, a própria cidade velha de Jerusalém, que está entre os muros, ela tem dentro dela um bairro judeu, um bairro cristão e um bairro muçulmano. Mas as proximidades que nós temos é inclusive com a escrita. Se nós formos comparar o do cristianismo com o judaísmo, o Antigo Testamento, que nós chamamos de os judeus chamam de Tanar, que envolve Torá, Nebi e Ketuvim, que são os textos da lei, os profetas, os poéticos, nós juntando com o Novo Testamento, nós temos a Bíblia, que é o livro sagrado de nós cristãos. Já para o muçulmano, eles têm o Alcorão, que é dividido em suratas. Se não me engano, são 212 suratas, que são capítulos. E alguns desses capítulos são muito parecidos com o que está na Bíblia, porque o próprio Maomé ele cita Moisés, Maomé ele cita Noé, Maomé ele cita Daniel e por aí vai. Então ele cita várias pessoas que estão na Bíblia, inclusive o próprio Jesus. Acho interessante a gente perceber, né, que, por exemplo, a gente fala em Corão, né? Às vezes a gente fala em Alcorão ou apenas Corão. É só para lembrar, né, professor, que o al significa em árabe o artigo definido. Então, é errado, tecnicamente falando, né, é errado falar o Alcorão, porque o al já é o artigo. Então, você fala o Corão ou você fala Alcorão Alcorão. sem o artigo em português. Só para que fique mais assim, coerente, né, com a língua árabe. Isso, inclusive, na nossa língua portuguesa, né? Várias É, palavras da língua portuguesa vieram do árabe, como algodão, almofada, alface, alface e tudo por do aí vai. árabe, né? Tudo com al, E já com o artigo embutido ali, como exatamente. também acontece no hebraico, né? Agora é interessante, professor, que por exemplo, poucas pessoas falam, que eu quase não falo isso, mas o meu sobrenome é Pinhon, né? Davidson Gomes Pinhon. E o meu sobrenome Pinhon, provavelmente, eu não fiz uma pesquisa de árvore arqueológica, mas eu cheguei numa pesquisa simples de internet, eu cheguei a um provável antepassado meu lá na França, chamado Jean-Paul Pignon. E esse homem, Jean-Paul Pignon, ele foi mecenas, era um padre, era um padre francês, e ele foi mecenas de um outro francês chamado Antoine Galland. E esse Antoine Galland foi bancado por esse provável antepassado meu. Ele foi bancado por ele durante anos para fazer a tradução do árabe para o francês, tanto das Mil e Uma Noites, o livro, né, das Mil e Uma Noites, e também o livro do Corão. Então, se a literatura francesa, europeia, né, e ocidental conhece a principal, a primeira tradução do Corão e do livro As Mil e Uma Noites, é por causa de Antônio Galante, que foi bancado, que é, é, foi sustentado por possivelmente um antepassado meu chamado Jean Paul Pignon. E é bem interessante, né? Porque a gente percebe que é como que as coisas funcionavam naquela época, né? E era preciso realmente um trabalho, um esforço muito grande para que houvesse a tradução, né? Ainda mais de um livro como o Corão, né? Tudo escrito em árabe. Bom, muito bem. Então, temos aqui algumas doutrinas que a Bíblia traz e que eu quero saber do professor Pablo como que o islamismo vê essas doutrinas. Então, a gente já viu aqui que o Islã nega a Trindade, tem uma passagem aqui de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um texto que já aparece aqui, logo no chamado de Cristo, né? Falando sobre as pessoas da Trindade. Quer falar um pouco sobre isso? Como que o Islã vê esse texto? Na verdade, tem um grupo do Islã que diz que nós acreditamos ou em 3 deuses, ou dizem que nós acreditamos em Deus Pai, em Deus Filho
e em Maria, que Maria também seria uma parte da Trindade. É como os muçulmanos enxergam os cristãos. Eles nem falam em Espírito Santo, porque na concepção deles não teria um espírito, porque Alá é um só e pronto. Então não teria como ter um espírito. Eles acham ilógico acreditarmos em 3 pessoas em Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Eles entendem que seria Maria. É bastante inusitado, né, de perceber isso. Ele então é como se fosse uma polidivindade, né, e não uma trindade propriamente. Muito bem. Vamos ver aqui também que, além disso, eles negam a divindade de Cristo, não é isso? Sim. Ele não aceita a divindade de Cristo. É por isso que acaba sendo confuso dizermos que Alá é o mesmo que Jeová, ou Yahvé. Por quê? Porque lá em 1 João, capítulo 2, fala que todo aquele que nega que o Cristo veio em carne é do anticristo. Ou seja, não teria como Deus, Alá, ser o mesmo Deus Jeová, se eles discutem se Jesus é filho ou não é filho dele. E como o Islã nega a divindade de Cristo, isso acaba batendo um conflito com o cristianismo. Passagem começa aqui, ó, João, capítulo 1, versículo 1, que nós conhecemos bem, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tem uma outra passagem também aqui, que eu vou buscar abrir aqui, Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Esse texto diz o seguinte, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, claro, se refere a Cristo. Então, ao negarem a divindade de Cristo, eles estão reforçando o fato de Alá ser apenas um, né? Sim, A unidade lá de Alá. Agora, o interessante é que mesmo o judaísmo clássico, o judaísmo ortodoxo, ele também diz que Deus é um só, mas ele, em geral, não nega a divindade de quem os judeus chamam de Amerra, né? Amerra é a palavra personificada. E para eles, essa palavra personificada é o próprio Jesus, porque se encaixa, é o próprio Deus, na verdade. Ele é tão divino quanto Deus. E é interessante que a gente percebe ali da onde Jesus tirou o substrato da mente quando diz que ele é a palavra, ele é o verbo. É dessa ideia do Merra. Foi de lá que João disse, né, que Jesus é a palavra. E ela estava com Deus e ela era Deus, né? É bem interessante a gente perceber isso também. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Concorda comigo, professor? concordo. Inclusive, o Espírito Santo também atuava na Terra desde Gênesis 1. Pois é. E para que você que ainda não está entendendo bem, né, o professor Pablo também conhece muito de hebraico, né? Ele conhece um pouco de árabe, mas conhece muito mais de hebraico. Ele estudou hebraico também, né? Muito bem, vamos começar a falar agora também de uma coisa muito importante e muito séria, porque, pelo que a gente está percebendo aqui, na religião islâmica, eles rejeitam a morte expiatória de Jesus na cruz. Enquanto eu abro algumas passagens bíblicas aqui, quer fazer um comentário sobre isso? Na mente deles, na verdade, Jesus não morreu na cruz, porque a morte na cruz é muito parecido com o pensamento judaico. Para o judeu, o Salvador morrer na cruz, o Filho de Deus morrer na cruz, seria algo horroroso, porque quem morria na cruz era apenas criminosos, inimigos do Estado, pessoas excluídas da sociedade, que eram executadas numa cruz. E para os muçulmanos, o mesmo fato de Jesus, que é considerado um dos profetas do Islã, morrer numa cruz,
seria uma loucura. Então eles negam essa morte de Cristo na cruz, inclusive uma expiação dos pecados, porque para eles isso não faz o menor sentido. A própria divindade, se é que eles acreditassem que Jesus fosse Deus, eles não acreditam, mas é como se dissesse que Allah tivesse morrido na cruz, e para eles isso é um absurdo. É inconcebível, né? Para a mente do judeu também, porque a mente do judeu é muito parecida com a do muçulmano, porque tem um substrato mental do Oriente Médio, né? Sim, Então, é a mesma lógica que eles aplicam. Só que o judeu não ortodoxo, mas o judeu moderno, ele está mais aberto às facilidades e ao modo de pensar ocidental, até por causa dessa proximidade de Israel, o Israel, né, moderno com os Estados Unidos e a sim. vida ocidental, né. E na verdade para os muçulmanos, Jesus ele não morreu na cruz, ele subiu ao céu, ele foi como fosse arrebatado. Não teve morte, Não. portanto, daquela cruz, Quase o né. mesmo que aconteceu com praticamente aconteceu com Maomé, né, segundo a tradição islâmica, que subiu ao céu, inclusive de Jerusalém, onde hoje é o Domo da Rocha, que pessoas pensam que aquilo era uma mesquita, mas aquilo não é uma mesquita, é exatamente fica no monte do templo, onde foi construído o Templo de Salomão e foi destruído, o segundo templo também. Ali foi construído no século VII, por volta do ano 692, pelo califado, agora esqueci o nome do califado, foi um califado árabe, eu não lembro agora o nome, foi o Califado Míada, que construiu o Domo da Rocha, que é exatamente simbolizando de onde Maomé subiu ao céu, que é uma rocha que tem ali. Então, para ele, Jesus também subiu ao céu como Maomé, Mas sem morrer. sem Um morrer. arrebatamento direto, né, sem Sim, morte. Tem um texto aqui, tem 2 textos da Bíblia, aliás, né, que falam frontalmente contra essa interpretação. O primeiro é Isaías 53, versículo 5, que nós conhecemos bem, e mesmo o judeu ortodoxo, ele não aplica messianicamente esse versículo, mas há também grupo de judeus que aplicam messianicamente. Então, Isaías 53, 5 diz: "Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados." E uma outra passagem também que nós temos aqui está em Colossenses 2:24. Não, aliás, 1 de Pedro 2:24 é um texto interessante também que fala sobre essa questão do sacrifício de Cristo. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Então, a morte foi real, o sofrimento foi real, e a ressurreição e a ascensão também. Então, é claro, se eles negam a morte, eles negam também a ressurreição, né? Eles não aceitam que Cristo já ressuscitou de entre os mortos. Quer comentar um pouco sobre isso, professor? na verdade eles acreditam que Jesus ele não morreu, mas acreditam que um dia ele vai voltar junto com Maomé, Mas sem haver a ressurreição, porque sem se ressurreição, morreu, não teve ressurreição, sem né? ressurreição. Foi um arrebatamento direto, então. Muito bem, é uma pena, né, que essa interpretação tem trazido tanta confusão, né, com respeito ao real motivo pelo qual Cristo veio aqui na Terra. Além disso, eles também não creem na salvação pela graça mediante a fé, mas pelas obras e submissão à lei islâmica, que é a Sharia. Explica para a gente, então, o que é essa forma de pensar, enquanto eu abro o texto aqui bíblico de Efésios 2, versículos 8 e 9, mas explica como eles entendem, e especialmente essa palavra Sharia. O que que significa? Então, Sharia praticamente seria a própria lei islâmica, e existem várias interpretações sobre a Sharia. A interpretação mais famosa que nós temos é a do Irã, que leva a Sharia ao pé da letra. Alguns outros países não levam a Sharia tão profundamente assim, como a Arábia Saudita, o Emirados Árabes Unidos, e tem países que só dizem que tem a Sharia e praticamente são países considerados ocidentais, como a Turquia, que depois que acabou o Império Otomano em 1923, a Turquia ela se tornou um país praticamente ocidental. Mas
A questão da salvação para o muçulmano, ele tem que ser salvo obedecendo às ordens de Alá, estipuladas no Corão e na Sharia. Então, na mente do muçulmano, ele não sabe se Alá irá salvá-lo ou não. Não é à toa que todo muçulmano fala que falar do profeta Maomé, o profeta Mohammed, que Alá esteja com ele. Talvez eles nem saibam se Alá está com ele ou não. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos no limite de pecado. E se a gente ultrapassar esse limite de pecado, nós perdemos a nossa salvação. Então, nós fazemos o máximo esforço para saber se seremos salvos por Alá ou não. É assim que pensa o muçulmano. É lógico que existem várias visões do Islã, e eu reprovo aquela visão bem preconceituosa de que no paraíso tem 40 virgens. Isso é coisa de literatura, isso não é fé islâmica. Não existem 40 virgens no paraíso. Não está no Corão, não, né? Não. Inclusive, as pessoas falam que eh, inclusive os homens bomba, os terroristas, vão ter privilégios. Não, no Islã não se fala isso. Na verdade, se fala sobre a jihad, que é aquele que morre pela causa islâmica. É Não é diferente. matar o outro, é morrer. Ele está ali expandindo o Islã numa guerra santa. Ele não está ali exposto a fazer terrorismo. Isso é diferente. Na verdade, quem ensinou os, os povos do Oriente Médio a fazer terrorismo foi europeu. Por que eu falo isso? O primeiro atentado que a gente tem conhecimento na história foi na Primeira Guerra Mundial com os sérvios. Não foi nenhum muçulmano que fez isso. Pois é, então às vezes a gente, por estar apenas recebendo informações do senso comum, com a internet, né? A gente acaba tendo o que eles chamam hoje de islamofobia, Sim, né? O que também não é adequado. Tanto é errado você pensar em termos de antissemitismo, né? Que a gente vai também fazer um estudo sobre isso também, sobre o antissemitismo, especialmente aqui no Brasil, mas também tratar de islamofobia também, né? Alguns medos e preconceitos também contra todo o muçulmano, todo o árabe, né? Muito bem. A gente já falou aqui que a compreensão de Alá para os muçulmanos, professor Pablo, é diferente da compreensão do Deus da Bíblia, né? Como a gente conhece, o Deus cristão, especialmente depois de Jesus, que trouxe o Pai para próximo da gente, chamando de Pai, tendo aquela ideia do Pai amoroso, do Pai, né, que pega no colo, que, que realmente mima o filho, né? Jesus trouxe essa ideia. Não era muito essa ideia de uma proximidade muito grande no Antigo Testamento e, em especial, também na própria mentalidade islâmica, não é? É inconcebível entender um Alá tão próximo assim, tão amoroso. Quer explicar um pouco mais para a gente por que que eles colocam o pai assim tão distante do, do muçulmano, que é submisso a ele, que é servo dele? Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. é uma coisa simples, né? Porque chamar Alá de pai seria uma loucura, porque Alá não tem filhos. Então, alguém chamar Alá de pai é um sacrilégio para o islamismo, porque, como eu já disse, Alá não tem filhos. Se Jesus não é, ou melhor dizendo, se Isa não é filho de Alá, então por que que eu, sendo muçulmano, seria filho de Alá?
Não faz o menor sentido, então não poderia chamá-lo de pai. Nunca. Só para que não haja dúvida, Issa é como o árabe chama Chama Jesus, né? Jesus. É Jesus em árabe. Muito bem. Então, infelizmente, né, também a compreensão do muçulmano pelo próprio Alá, né, de quem é Deus, é uma compreensão de um Deus que não é pai, portanto, é muito rigoroso. E eu até costumo dizer para os meus alunos que eu até entendo, professor Pablo, vê se você concorda comigo, eu até entendo a lógica por trás da mente de um muçulmano terrorista, que ele considera os Estados Unidos e todo o Ocidente como grande Satã e Israel como o pequeno Satã, porque na mentalidade dessa pessoa, ele leva na potencialidade essa compreensão, a gente está desvirtuando a adoração correta ou o modo correto de servir a Alá, que para eles é esse Deus rígido, que não vê a gente como filho, mas vê como servos apenas. Sim, Né? Então, eu entendo a lógica. Claro que eu não vou nunca concordar com a compreensão e com a conclusão, né, do terrorista, que vai ter que impor à força a adoração a Alá para o mundo inteiro. Como muitos deles pensam desse jeito, né? Esses grupos terroristas que aparecem no mundo. Mas a questão é que eles, enquanto eles querem destruir o grande Satã e o pequeno Satã, a gente precisa pensar, enquanto cristãos, em como evangelizar esses grupos, até mesmo radicais, que é um desafio enorme, né, para qualquer cristão, para qualquer missionário chamado a pregar o evangelho em países de domínio muçulmano. Quer comentar sobre isso, professor? Concorda não, comigo? concordo. A gente não concorda com a conclusão deles, mas entende Sim, o fio condutor do pensamento, né? Tanto do muçulmano normal, quanto do muçulmano que é radical, terrorista, quanto até mesmo do judeu, né? O judeu também mais ortodoxo também tem um fio de pensamento como esse, né? existiam grupos antes de Israel ser criado que eram grupos de terrorismo também. A É, gente considera só muçulmano, mas não, existiam grupos aliás, terroristas dentro do exército israelense. o ex-presidente de Israel, né? O ex-primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, ele foi assassinado por um grupo extremista judeu. Sim, que era o Irgun, se É, não me então, engano. Tinha também o Haganah, que depois virou exército israelense, mas antes era um grupo de guerrilha, e por aí vai. então isso violência a gente encontra em qualquer lugar, né? Em qualquer país. Então, ele está tentando aqui, para você que está acompanhando a gente nesse estudo, né, a gente está tentando desmistificar preconceitos e também lugares comuns que a gente percebe aqui no Brasil, com a internet, muitas falas mal colocadas, tanto falas antissemitas, como também falas islamofóbicas, né? E a gente está tentando aqui trazer uma compreensão um pouco mais abrangente, mais alargada, sobre como de fato funciona o pensamento e a religião islâmica. Tá legal? Muito bem, professor Pablo, vamos agora seguir para o nosso próximo assunto. Quais são as principais correntes do Islã? Pois bem, o Islã ele é dividido em duas grandes correntes. Uma é a xiita e a outra é a sunita. E eu já digo logo que xiismo não tem nada a ver com o Islã radical. Isso é uma interpretação errada de nós ocidentais. Vocês estão vendo aqui nessa nossa pequena conversa que essa visão que nós temos do Islã e dos muçulmanos acaba sendo muito contaminada, inclusive pela mídia. A mídia sempre vai chamar o Islã radical de xiita, o que é uma grande besteira. Por que que eu falo isso? Porque é praticamente um assunto de família. Nós temos Maomé. Maomé, ele teve uma filha chamada Fátima. Dessa filha chamada Fátima, ele teve 2 filhos. O mais famoso foi o Hussein. O Hussein, que era neto de Maomé, ele foi assassinado. Como ele foi assassinado, isso provocou uma divisão no Islã. Essa divisão no Islã ficou conhecida como xiismo e sunismo, sendo que xiismo é praticamente aquele que era o filho ou herdeiro direto de Maomé. Isso é xiita. Sunismo seriam os outros muçulmanos com uma interpretação diferente da família de Maomé. Isso ajuda até a nós entendermos como que
alguns estados muçulmanos foram formados. Nós temos califados e sultanatos. Um exemplo que a gente tem do Aladim, tem um sultão, provavelmente ele não era parente de Maomé, porque apenas os califas eram descendentes diretos de Maomé, os sultões não. Então nós temos vários exemplos de países assim, impérios, Califado Omíada, Sultanato Aiúbida, Sultanato Mameluco, o próprio Império Otomano que se chamava de Califado, mas não era Califado, que nem árabes eles eram turcos. Então são exemplos que nós vemos. Inclusive esses países, os países árabes hoje estão divididos entre xiitas e sunitas. Isso provoca inclusive guerras civis ou problemas políticos dentro desses países. Os principais países xiitas que nós temos são o Irã, por mais que não seja um país muçulmano, foi influenciado pelo xiismo, É, porque o Irã são persas, o são povo persas. iraniano é persa. Sim, eles não são árabes, são persas. Parte da Síria tem xiismo, xiitas. Partes do Iraque, a grande maioria eram xiitas, inclusive perseguidos pelo Saddam Hussein. Se você tem acesso aí ao Google, pesquisa quem foi Saddam Hussein. Foi inclusive morto em 2005, morreu enforcado. Ele perseguia, ele quis limpar a população, o Iraque da população xiita, e o sul do Líbano, que também tem xiitas. O resto dos países são todos sunitas: o Egito, a Arábia Saudita, o Iêmen, o Omã, a Jordânia, a Palestina, ou seja, Cisjordânia e faixa de Gaza. E aí nós vemos a situação do terror ou do extremismo islâmico. O maior nome que nós temos do extremismo islâmico foi Osama Bin Laden, que não era xiita, ele era sunita, da família, amigo da família real da Arábia Saudita na época. Hoje a Arábia Saudita está passando uma ideia para o mundo de que não apoia o terror, mas na época que ele surgiu, em 2003, ele era amigo da família saudita, foi exilado da Arábia Saudita e foi para o Afeganistão. Inclusive, recebeu armas dos Estados Unidos. Então, quem realmente criou o terrorismo foram os próprios Estados Unidos, não foram os povos muçulmanos. Então, nós temos essa diferença entre xiismo e sunismo, inclusive com relação à interpretação do Corão. Quando a gente fala da Sharia, os países que são xiitas têm uma interpretação um pouco mais literal da Sharia do que os países sunitas. Repito mais uma vez. Por isso que a Arábia Saudita, inclusive com esse príncipe agora, ele está trazendo uma noção de que a Arábia Saudita é um país mais tranquilo de se viver, é um país que está financiando, inclusive financiou a Copa do Mundo de clubes, diferente de países como o Irã, que é mal visto na comunidade internacional. E os países sunitas, na verdade, o sunismo, são cerca de 85% dos muçulmanos e os xiitas são cerca de 15%. Por isso, principalmente ligado com a família de Maomé, porque Maomé, a família dele, não seria maior do que o número total de muçulmanos do mundo. E um detalhe interessante é que o país mais muçulmano do mundo não está no Oriente Médio. Ele está no extremo da Ásia, próximo da Oceania, que é a Indonésia. Ali é o país mais radical no islamismo, é isso? É o que tem mais muçulmanos. Ah, a quantidade. É. E tem também um outro grupo aqui, né, dos sufis, os Sim, místicos. Explica pra tem gente aí. tem outros grupos, tem os sufis, tem os drusos e tem outros grupos também menores. Na verdade, os drusos eles se concentram mais no Líbano e os sufis, eles estão espalhados pelo Oriente Médio e inclusive tanto os drusos, mas principalmente os sufis, estão ligados com um pouco do misticismo dentro do Islã, que é diferente do que o muçulmano tradicional pensa. É quase a noção que nós temos lá do judaísmo com o Zohar, com a Kabbalah. Será algo semelhante a isso. E é esse grupo dos sufis que tem o anticristo também, o Messias deles? Ou não? Eu nunca ouvi falar disso não, É, eu vi na internet umas mas conversas alguns aí dizem que pode ser sim ou não. que eles têm uma espécie de anticristo também. Muito bem. Eles então enfatizam experiências espirituais. Agora, falando sobre
os drusos, né, ele é apenas um grupo étnico ou eles também têm religião? Como é que é? Eles são árabes, né? Eles são árabes, mas na verdade eles creem numa interpretação mais diferenciada ainda do Islã e eles se concentram apenas no Líbano. E, na verdade, no norte. Os xiitas estão no sul, que é onde surgiu o grupo Hezbollah. Toda resposta muçulmana que nós chamamos de grupos terroristas, eles são uma resposta do que o Ocidente fez. Um exemplo simples que nós temos na história são as cruzadas. As cruzadas, elas atacaram os muçulmanos e para poder defender Jerusalém. Mas isso provocou um ódio, que eu até entendo, em parte, contra o Ocidente. E praticamente os europeus fizeram a mesma coisa no final do século XIX, para o início do século XX, com o final da Primeira Guerra Mundial. Só um exemplo. Eles prometeram que se os árabes lutassem contra o Império Otomano, isso os ingleses prometeram, por volta de 1915, que quando os turcos fossem derrotados, os árabes teriam seu Estado próprio, que envolveria Arábia Saudita, Irã, Iraque, Líbano, Síria e a Palestina. No ano seguinte, os europeus, inclusive franceses e ingleses, repartiram o Oriente Médio entre si e deixaram os árabes a ver navios. Como todos os árabes aprendem bem, melhor dizendo, os muçulmanos aprendem bem a sua história, diferente de nós brasileiros, 100 anos depois foi fundado o quê? O Estado Islâmico. Qual que era a função do Estado Islâmico? Reaver os territórios que tinham sido perdidos na Primeira Guerra Mundial. Eles fazem isso por guerra mesmo, né? Sim, Pela força, no caso, o terror, né? tudo em resposta do que o Ocidente Ao que fez. o Ocidente fez na época da expansão colonialista Sim, europeia, e né? praticamente os Estados Unidos faz a mesma coisa, né, que é mandar e manda com bombas. E isso acaba trazendo a resposta dos países muçulmanos. Você falou desses grupos, né? Os xiitas, sunitas e também os sufis, né? Quando é que aconteceu essa divisão lá na história, portanto? Foi provavelmente no ano 680 que houve essa divisão. Inclusive tinha um grande líder muçulmano chamado Abu Bakr, que fez essa divisão. Porque como o Hussein, que era neto de Maomé, que não tem nada a ver com Saddam Hussein, quando ele foi assassinado, não tinha um sucessor para liderar o Islã. Como não tinha um sucessor para liderar o Islã, isso provocou essa divisão. Inclusive, a própria filha de Maomé é conhecida como parte do, não ela, mas os sufis fazem uma interpretação da vida dela, inclusive com uma mão chamada mão de Fátima. Se vocês já viram uma mão que ela tem flores e um olho no meio, aquilo não tem nada a ver com Illuminati. Ali é um misticismo dentro do Islã, que é a chamada mão de Fátima, que é uma interpretação do sufismo, dos sufis, com relação à família de Maomé. Impressionante, né? A gente percebe como que estudar a história ajuda a gente a compreender até alguns fatos, né, do mundo ocidental, do mundo atual. Continuando aqui, professor, quais são os profetas do Islã? Agora entrando na parte mística, na parte espiritual, religiosa, quais são esses profetas, então? Como que eles funcionam? Como que o islamismo enxerga esses profetas? Pois bem, esses profetas eles são considerados homens sagrados que ajudaram na instrução dos povos. E detalhe, eles, a grande maioria deles, estão na Bíblia, praticamente quase todos. Só um que não está na Bíblia, que é o maior de todos, que é Maomé, Muhammad, né? ou alguns chamam de Muhammad, por aí vai. Ah, tem variação? Tem, porque varia de país para país. Nós temos Adão. Eles acreditam sim que Adão foi criado à imagem de Alá, mas não é filho de Alá. Nós temos Noé, que é Nu, Abraão, que é Ibrahim, que eles acreditam que Ibrahim sacrificou Isaac, tanto que de Ibrahim vem Isaac, vem Ismael, Moisés, que é Musa, Davi, Dawid, Salomão, Sulaiman, ou Suleimã, inclusive teve um imperador do Sacro Império, não, Suleiman, né? teve um imperador do Império Turco-Otomano chamado Suleimã, que era o Suleimão Magnífico, que inclusive foi ele
que expandiu o Islã para a Europa e para o norte da África. E foi com ele que Jerusalém passou a fazer parte do Império Otomano em 1517. João Batista, que é Yahya, e Issa. Sendo que desses, Isso é Jesus. isso seria Jesus. Todos esses profetas, 5 são principais, que é Abraão, Ibrahim, Moisés, Musa, Daniel, também considerado um dos profetas do Islã, Jesus, Issa e Maomé. E os muçulmanos, eles fazem cerca de 50 orações por dia. Vocês já devem ter visto, pelo menos assim, O em tapete, filmes e né? séries, o tapete, quando da hora exata, os muçulmanos param, estendem o tapete e fazem suas orações. São 10 orações por profeta. Então, são 10 orações para Ibrahim, 10 orações para Musa, 10 orações para Daniel, 10 orações para Issa e 10 orações para Mohammed ou Muhammad. Então, são 50 orações por dia que o muçulmano tem que fazer. Além de que ele tem que guardar, pelo menos durante o ano, fazer o jejum, que é o jejum do mês de Ramadã, que é considerado, que é muito conhecido, e no final do jejum do mês de Ramadã, eles têm várias comidas típicas. Uma delas, inclusive, é um doce que eu não lembro agora o nome, mas que dizem que é muito bom. Eu tenho muita vontade de comer. E essas orações que eles fazem são orações naturalmente árabe, e são orações escritas que eles ficam recitando como se fosse uma É reza uma reza. judaica ou É católica, uma né? reza. É uma reza que eles fazem. Eles têm que virar para Para Meca. Meca com o tapete, né? Sim, E então faz as orações ali 50 por dia. sim. E é obrigatório, É obrigatório. não é. Não tem essa de o muçulmano, é como que tem aqui no Brasil, né? O muçulmano nominal, não tem essa. Ah, não. Tem até país, tem muçulmano nominais, por exemplo, da Turquia. Ah, é? Mas isso não é algo que é Não é o. louvável dentro É, do Islã. é. Porque se uma pessoa diz que segue uma religião e ela não segue como deveria seguir, dá para se duvidar dessa pessoa. Então, assim, eles dão um exemplo, eles dão um banho no Ocidente de fidelidade a Alá. Se nós cristãos levássemos o evangelho, o cristianismo tão a sério como os muçulmanos levam o Islã, o mundo seria diferente. Já teria até, quem sabe, evangelizado todo, né? Jesus até teria voltado. É, enfim. A Bíblia não foi feita para ser lida. Ela foi feita para ser estudada com método e empenho. Aprenda a interpretar a palavra de Deus do mesmo jeito que os teólogos profissionais fazem. Conheça o curso Introdução à Exegese Bíblica, do mestre em Ciências da Religião, o professor Davidson Bignon. Desvende todos os segredos das Escrituras, mesmo sem conhecer hebraico ou grego. Faça contato agora e saia na frente. Já falamos aqui, mas vamos aprofundar um pouco mais, professor. Quem é Jesus para o Islã? Então, Jesus, Issa, que alguns até chamam de Issa al-Masih, que seria O a Messias? tradução de Yeshua HaMashiach do O hebraico para o hebraico? árabe, é um dos maiores profetas do Islã, só não é maior do que Maomé, mas ele está quase equiparado a Maomé. Ele só não é maior do que Maomé porque ele não recebeu a revelação do anjo Gabriel, mas ele teve um nascimento virginal, sim, de Maria, apesar de que há uma corrente dentro do Islã que diz que Jesus foi criado igual a Adão. Tem alguns que dizem isso, mas é uma corrente menor. Ele não morreu na cruz, ele foi levado ao céu e eles acreditam que Jesus vai voltar, inclusive sobre Jerusalém, junto com Maomé. Maomé vai ficar de um lado de Jerusalém e Jesus do outro. Olha como tem uma relação muito próxima com o cristianismo. Porque, segundo o cristianismo, Jesus vai voltar e, inclusive, ele vai partir o Monte das Oliveiras em dois. É muito parecido com a visão cristã da volta de Jesus. E esse negócio de partir um monte, né, em dois, isso não tá completamente na Bíblia, né? Sim, mas alguns dizem É, que acreditam nisso. Porque é uma profecia do Antigo Testamento, né, que fala que seus pés partirão o Monte das Oliveiras, mas não é exatamente falando de Jesus. é. Mas é uma interpretação que o Islã faz, inclusive, desse texto bíblico. Tem uma passagem aqui do Corão, que a gente não tem um Corão aqui, não tem como ver, né? Mas você pode, se quiser olhar em casa, e fala sobre isso, né?
No Corão, capítulo Surata 4, não é isso? E as porções, não sei como é que eles chamam, de 157 e 158. Se fosse da Bíblia, seria capítulo 4, versículos 157 e 158, mas ali Isso. a designação é diferente. Muito bem. E aqui tem uma passagem bíblica que eu quero ler para vocês, que fala sobre a volta de Cristo na perspectiva cristã, naturalmente, né? O primeiro texto é João 19, versículo 30, quando de fato Jesus disse que voltaria, né? Deixa eu abrir aqui para você, para a gente poder fazer a leitura. João 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, ele já crucificado, né? Disse: Está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E aqui não fala da volta, né? Aqui fala sobre a morte. Vamos abrir Hebreus 9, 28. Deixa eu ver o que esse texto diz para a gente. Hebreus 9, 28, sobre Jesus também. O que vai na contramão, né, do que os muçulmanos entendem, interpretam. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Agora sim, a segunda vinda, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. E, claro, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, também quero ler, para que a gente possa fazer esse contraponto, né? Já que estamos estudando, né, a Bíblia em comparação com a fé islâmica, né? Apocalipse 1, 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então, essa é a perspectiva cristã de que Jesus, de fato, morreu, ressuscitou, teve esse objetivo de purificar-nos dos nossos pecados, e um dia ele voltará. Né? Isso para a gente, para nós que somos cristãos, é como o Pablo diz, é o professor Pablo, embora ele tenha a cara de muçulmano, mas ele é cristão, ele é calvinista, né? Ele é cristão como a gente, está estudando no seminário também, ele já tem outra formação, e ele é um estudioso, né? Um pesquisador também de temas como hebraico, árabe, ele até estuda um pouco mais. Ele fala fluente alemão, né? Sim. Conhece bastante da teologia alemã também. Inclusive, aqui no meu canal já tem um vídeo com ele sobre a teologia que a gente fez foi teologia contemporânea. Foi sobre a teologia alemã desde Lutero até os dias Ah, atuais. isso, e dando ênfase na teologia liberal, né, que a Sim. gente trabalhou bastante, a Inclusive o teologia nome do liberal. do vídeo é Cuidado com o Alemão. Cuidado com o alemão, isso aí. É. Pagando aquele livro, né? Espero que ninguém me crie problema com isso. Pergunta, professor, o que é o fundamentalismo islâmico? Explica pra gente aí. Fundamentalismo, na verdade, está ligado a qualquer religião. Toda religião tem um fundamento. Para o judaísmo, o fundamento da religião é a lei de Moisés, é a Torá. Para o cristianismo, é A Bíblia. a Bíblia e a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Se nós tirarmos Cristo do cristianismo, nós não temos mais cristianismo. Para o Islã, é a submissão a Alá. Só que toda religião também tem o seu fundamentalismo. Toda religião tem fundamento, mas também tem um fundamentalismo. Qual que é a diferença de um para o outro? O fundamentalismo está ligado à interpretação ao pé da letra de determinado fundamento da religião. Exemplo, nós temos, dentro do judaísmo, pessoas que, por eles, não existiriam povos árabes na Palestina. São apenas judeus. Lógico que quando Israel foi criado, isso não tinha vez, porque pensaram em chamar o nome de país de Judá e mudaram a ideia, porque Israel não era só para ser um país de judeus. Dentro do cristianismo, nós temos alguns grupos que são considerados fundamentalistas, que eles querem, fazem uma interpretação ao pé da letra da Bíblia e querem impor isso às pessoas, inclusive por meio da violência. Isso foi muito comum nos anos 90 e 80 e também um pouquinho do século XIX nos Estados Unidos. E no Islã acaba não sendo diferente.
porque na verdade é uma interpretação ao pé da letra do que é a Sharia e do que é o Corão. E aí nós temos alguns grupos que eles tentam trazer isso para a sociedade. Um exemplo que nós temos é de governo teocrático é o Irã, em que o Ayatollah, que na verdade em árabe quer dizer versículo de Deus, eles tentam interpretar o Islã da forma mais literal possível e implementar na sociedade. E, na verdade, quem interpreta o Alcorão no Irã é o próprio Ayatollah. O primeiro, mais famoso, foi da Revolução Islâmica de 79, que foi o Ayatollah Khomeini, e agora o atual, que é o Ayatollah Khamenei. No Afeganistão e no Paquistão, nós tínhamos o Talibã, que na verdade a palavra talib em árabe quer dizer aluno, então eles eram os estudantes do Corão e tentaram a todo custo colocar essas interpretações dentro da sociedade. O exemplo que a gente tem foi da perseguição da Malala, que queria estudar e por ser mulher não poderia estudar. Hoje o Talibã voltou ao governo do Afeganistão. Nós temos também a Al-Qaeda, que em árabe significa, se não me engano, acho que é a vitória, que foi um grupo criado pelo Osama Bin Laden para poder derrotar ou enfraquecer o Ocidente, e o Estado Islâmico, que era um califado nos moldes lá do califado omíada do século VII, perdão, é século VII, da época de Maomé, em que o Abu Bakr, que era outro, não é o Abu Bakr que a gente estudou, falou agora sobre a divisão do Islã, é outro, que viu como eu sempre falo, toda resposta extremista tem ligação com uma ação do Ocidente. Esse Estado Islâmico só foi criado porque os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 em resposta ao ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas. O que isso tinha a ver com as Torres Gêmeas? Até hoje ninguém sabe. Tanto que o David Cameron, que era primeiro-ministro da Inglaterra entre os anos 2012 e 2015, se não me engano, falou que a guerra do Iraque foi um erro. Então, todos os grupos que nós consideramos fundamentalistas, eles têm uma base no Alcorão. E isso não é de agora. Nós temos alguns grupos que são conhecidos, que inclusive deram origem a algumas palavras, inclusive no português. Se vocês já viram a palavra assassino, vem de uma palavra árabe, hashishia, que vem inclusive de uma droga, hashish, que dá origem à heroína. O que os Hassans eles faziam? Eles lutavam, usavam entorpecente e partiam para a briga e não estavam nem aí. Não sentia a dor e partia para a briga. Era considerado um dos grupos. Inclusive, isso aparece no filme O Príncipe da Pérsia, que inclusive era um joguinho também. Joguei esse jogo e assisti o filme também, bem legal. Então, lembra da cena dos Hassans, né? É. E outro grupo também conhecido, e eu espero não acabar com a infância de ninguém aqui, foi dentro da Pérsia um líder chamado Alá al-Din, que era Aladdin. um líder, ele era um líder extremista dentro da Pérsia. Sanguinário. Tem nada a ver com Aladdin da Não, Disney, nada a ver né? com a Ladina Disney. Nada a ver. Nada a ver. Pois é. E aí chegamos à pergunta crucial, que talvez seja a dúvida mais frequente, né? No povo que anda vendo vídeos na internet por aí, aqui você vai ver, né, uma explicação mais equilibrada e mais embasada também. Professor Pablo, todo muçulmano é um radical? Não. Isso é uma visão muito errada que nós temos dos muçulmanos, falar que todos são radicais. Não. É uma pequena minoria que faz uma interpretação equivocada do Alcorão. A grande maioria dos muçulmanos não são radicais. Eles não são. Na verdade, até a criação de Israel, a partilha da Palestina em 47, antes disso, cristãos, judeus e muçulmanos viviam em harmonia naquele território, assim como em vários outros lugares. Na verdade, quem usou de ser radical com os muçulmanos, infelizmente, fomos nós cristãos, inclusive na Idade Média, Na época das cruzadas? nas cruzadas. Eles não eram
dessa forma. Isso foi uma resposta do que nós cristãos, e aí eu coloco cristão não evangélico, e cristão na cristandade, né, pode ser, cristandade de modo geral, né. cristandade de modo geral, católicos e por aí vai. Nós que os atacamos. Então, na verdade, eles não são, a grande maioria não é radical. Se você pensar em radical como aquele que está enraizado na religião, então eu sou um cristão radical. Siga na lógica do John Stott, do discípulo radical, que tem uma raiz. Agora, radical no sentido de extremismo, não. Então, a grande maioria dos muçulmanos não são extremistas. Isso é uma interpretação equivocada que nós fazemos dos muçulmanos. Muito bem, professor Pablo, muito obrigado pela sua participação. Esse é período precioso, né, da gente poder desmistificar algumas coisas, colocar de lado, né, alguns preconceitos até, islamofobia, porque eu até ouvi na internet alguns falando sobre o seguinte: "Ah, é tudo radical, então, o islâmico não terrorista diz assim", quer dizer, o islâmico terrorista, né, o muçulmano terrorista diz: "Infiel, submeta-se a Alá ou então eu vou te matar". E o muçulmano não terrorista diria assim: "Infiel, submeta-se a Alá, porque senão ele vai te matar", que é apontando para o terrorista. Mas isso também é islamofobia, isso é Sim, preconceito. Nem todo, muçulmano é desse jeito, ele é radical, assim como no cristianismo, assim como no judaísmo, no islamismo também tem várias formas de leitura. E as leituras mais, literais e mais radicais é que dão ensejo a esses grupos terroristas. Mas o fato é, grupos terroristas existem, seja por uma reação, né, historicamente, como o professor explicou, por uma reação à violência sofrida no passado pelos cristãos, e essa forma de demonização, né, de entender o mundo ocidental como o grande Satã e Israel, o pequeno Satã, porque ele faz parte do grupo do Oriente Médio, do mesmo pensamento, né, o mesmo pensamento irmão, fraterno, mas eles, dão muita ênfase e muito apoio ao grande Satã na cabeça deles, né. Mas tudo isso é uma forma de interpretar, e nem todo mundo é assim, né, nem sim. todo mundo pensa desse jeito. Então, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos e espero que você volte, né, mais uma vez, eu já estou programando com ele aqui, mais um episódio para falarmos sobre antissemitismo, que é também um tema polêmico, sensível e que tem crescido muito esse problema aqui no Brasil e no mundo, até por causa dessas guerras atuais, né, lá no Oriente Sim, Médio. Então, eu vou combinar com ele, a gente vai gravar, né, vai poder apresentar aqui mais uma aula dessa, para esclarecer para nós o que que é o antissemitismo, qual a evolução histórica e como tudo isso aconteceu. Se você gostou da nossa aula de hoje, do nosso episódio de hoje, eu convido a você a assinar o canal, clicar no sininho, curtir, compartilhar e comentar, para que a gente possa, então, ter um engajamento ainda maior e uma aula como essa, esclarecedora, chegar para outras pessoas também e ampliar o alcance desse estudo. Tá bem. legal? Nos ajude nesse propósito. Muito bem, professor Pablo. Shalom. Deus abençoe você. Shalom, salam, shukran. Shukran é obrigado em árabe. Shukran, obrigado em árabe, né? Em Isso, hebraico é todá. toda. Então, obrigado, shalom a todos. Paz e bênçãos sobre a vida de vocês.